Olá, meu nome é Cíntia e você está no canal Biblioteca de Gaia. Nesse vídeo eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre a biografia do filósofo teólogo Søren Kierkegaard, que eu fui gravando no comecinho do ano em formato de vlog. Só que parte dessa filmagem eu fiz na câmera e como agora eu estou utilizando mais o iPad para fazer as gravações e para editar os vídeos, eu não tinha apresentação desse vídeo gravado no iPad. Ao longo desse vídeo vão aparecer trechos de vlogs que eu fui gravando ao longo do mês de fevereiro, se eu não me engano, janeiro, fevereiro, para conversar com vocês sobre esse livro, dessa figura incrível, que muito me interessa conhecer mais obras, já que essa aqui é apenas uma pincelada sobre a vida dele. Kierkegaard é um filósofo, teólogo, também chamado de pai do existencialismo, mas uma das grandes vertentes de estudo desse filósofo é a ironia. Mas, de qualquer forma, aqui a gente só vai fazer uma breve explanação no final do livro sobre algumas de suas obras mais importantes. O mais interessante desse livro é conhecer mesmo a história desse filósofo. Antes de começar os vlogs, eu quero só comentar que eu comecei a ler esse livro em setembro de 2019. Logo que eu voltei da Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, ano passado, eu comprei esse livro lá, no stand da Thomas Nelson mesmo, e eu comecei a ler o livro, assim, de imediato. Mas a leitura foi bem arrastada, eu fui passando outras coisas na frente, eu fui dando prioridades para outros livros, e esse aqui acabou ficando para trás. Mas no fevereiro desse ano eu consegui finalmente concluir, ó, dia 3 de fevereiro eu concluí a obra. Agora eu deixo vocês com os vlogs da minha experiência de leitura, conhecendo um pouco mais sobre a vida de Kierkegaard. E então eu resolvi gravar em formato de vlog enquanto eu estou terminando a leitura. A parte biográfica do livro mesmo, vou mostrar a capa dele de novo, né? A parte biográfica do livro mesmo eu já concluí. Eu estou finalizando uma parte em que faz uma visão geral das obras mais importantes publicadas pelo Kierkegaard. Deixa eu ver de novo a pronúncia correta, né? Porque eu já esqueci. Eu tenho que pronunciar de uma forma mais alemã, uma pronúncia mais perto do alemão, porque eu nunca ouvi dinamarquês, né? Alguém falando dinamarquês. Eu sei que escreve Søren, eu falo Søren, mas é Søren, e o Kierkegaard. Eu vou deixar aqui, aparecendo aqui, como o livro apresenta a pronúncia correta, Kierkegaard. Mas eu vou continuar falando Kierkegaard, tá? Porque é muito mais fácil a gente puxar por o inglês, já que o dinamarquês é uma língua que a gente não tem contato. E esse barulho que vocês estão ouvindo aí de fundo, tá tendo obra no prédio, tá tendo obra na rua, no quarteirão, na verdade, enfim. Relevem, por favor. Então, eu vou fazer um resuminho do que eu li até aqui, até essa parte que faz uma revisão das obras principais dele. No começo da biografia, justamente essa falta de conhecimento das obras do Kierkegaard fez com que eu tivesse dificuldade para entender um pouco mais sobre o autor, né, sobre o Kierkegaard, não o autor da biografia. Então eu tive dificuldade para compreender por não conhecer a obra. E apesar do biógrafo falar um pouco sobre o texto que está sendo tratado em si, naquele momento, ele não aborda especificamente os textos, os ensaios, os discursos, as obras do Kierkegaard. Ele fala mais sobre a vida dele, é uma biografia, né? A gente tem que ter em mente isso. Eu estava entendendo como ele tratava a questão, o que ele queria criticar, porém eu não sabia como ele estava criticando e por que ele era tão criticado pelas pessoas da sociedade dinamarquesa na época. Porque tanta gente fazia publicações em jornais, em periódicos, atacando ele. Ele era ácido, ele gostava também de provocar as pessoas, mas ao mesmo tempo era uma provocação sincera. E ele estava expondo e fazendo com que a pessoa se questionasse sobre coisas que ela estava alegando ou estava parecendo querer transmitir. Não sei se vocês já conheceram uma pessoa assim, que ela tem tanta certeza do que ela está falando, ela fala com tanta convicção, tanta propriedade de um assunto, que de repente você não concorda. E quando você argumenta pacificamente com a pessoa sobre aquilo, e a pessoa reage de uma forma agressiva, ela não aceita a opinião de outras pessoas, mas também nem para pensar se aquilo tem fundamento. Então o Kierkegaard faz isso, ele provoca o pensamento, que é essa função um pouco do filósofo, né?
Só que aqui ele volta muito das obras dele, está sempre ligado de alguma forma à teologia, ao cristianismo. Ele faz diversas críticas ao cristianismo, aos padres, aos bispos da época. Lembrando que na Dinamarca, a igreja anglicana, que era forte, é forte até hoje, mais forte até hoje lá, mas na época principalmente, então ele provoca esses pensamentos, ele quer que a igreja assuma que ela é falível. Então, ou seja, ele faz uma crítica aos líderes religiosos. É confuso, se você não conhece as obras do autor, você vai ter um pouco de dificuldade. Então, se você tiver interesse em ler essa biografia, eu vou recomendar que você comece ela por esse trecho aqui, ó, página, deixa eu só ver a número da página, pela página 109, Visão Geral das Obras de Søren Kierkegaard. Comece por essa parte, tá bem no final do livro, ó, você vai ver que tá no finalzinho do livro. Por quê? Se você não conhece as obras dele, você vai aqui ter uma visão bem superficial e geral, mas suficientemente práticas para você conseguir ler a biografia e entender as fases da vida que ele estava vivendo. Ele aborda as obras e a vida do Kierkegaard de uma forma bem linear. Então, se você conhecer um pouquinho das obras que está aqui no final, vai facilitar a sua vida para ler. Se você já conhece o Kierkegaard, você não vai precisar disso. Mas caso você seja um leigo como eu, tanto na filosofia ou mais especificamente no Kierkegaard, eu recomendo que você leia essa parte final. E ele vai trazendo também, acho que é um pouco antes, quando o livro está acabando, no finalzinho, ele fala sobre a influência que Kierkegaard teve em diversos países, em diversas culturas, ao longo dos anos, mesmo depois da sua morte. Na verdade, Kierkegaard é uma daquelas figuras que acaba fazendo mais sucesso, acaba sendo mais conhecido pós-mortem. Mesmo assim, ele era uma figura muito polêmica na época em que ele viveu, porque ele publicava esses artigos, ele gostava de cutucar, enfim. Ele teve uma história de amor não vivido completamente. Bom, biografia não é spoiler, né? Então ele foi noivo, mas ele desmanchou o noivado porque ele queria expandir essa capacidade intelectual dele, explorar horizontes e rumos que ele tendo uma família, ele ficaria limitado, ele seria até impedido de fazer algumas coisas em prol da família. Ele queria a liberdade para perseguir os conhecimentos, os estudos dele, as publicações dele, e não se sentir limitado e ao mesmo tempo não prejudicar. Então ele abre mão do relacionamento dele com a Regine para ter essa liberdade, essa margem de liberdade, seguir aí a vida dele. Mas ele sempre cita a Regine. É interessante ver como ela foi importante na vida dele, que até a morte ela era uma figura muito forte na mente dele. Tanto é que ela nunca deixou de acompanhar ele, né, os periódicos, as revistas, mesmo quando ela se casou, foi morar em outro país. Ele foi egoísta, mas ao mesmo tempo que ele foi egoísta, ele também teve a sua parcela de altruísmo. Porque ele pensou o quanto ela poderia sofrer, porque ele não poderia ser o marido que ela esperava, o chefe de família que ele acreditava que ela esperava. E, na verdade, era típico da época. Aqui a gente já conhece a excentricidade do Kierkegaard. É interessante ver também o quanto ele luta pelas crenças dele, pelos propósitos que ele tem, mesmo contra a família, que eram as pessoas mais próximas dele. Apesar dele ter amigos, esse gênio dele, turrão, difícil de lidar, esse jeito excêntrico dele, a individualidade, enfim, pelo que eu percebi aqui, dificultou muito as relações que ele tinha com os amigos, né, com o seu círculo social. Mas ele mantinha esse ciclo social sempre ativo. Então, não terminei ainda de ler o livro. Quando eu terminar, eu volto para finalizar esse vlogzinho. Mas eu fiquei alucinada para conhecer as obras dele. E ele escreveu durante a vida dele vários desses ensaios, discursos dele, que eram publicados em periódicos, jornais. Ele publicava muitos desses escritos com pseudônimos diferentes. Então, é como se cada pseudônimo dele tivesse uma personalidade. Então, às vezes, ele publicava um discurso com pseudônimo, depois ele publicava outro discurso com outro pseudônimo
contradizendo ou contestando o que foi publicado por aquele outro pseudônimo. É interessante isso, mas é complicado. Não sei se é como se ele mudasse de ideia em relação àquilo que ele escreveu, ou se ele quisesse provocar justamente esse pensamento de esse questionamento nas pessoas que o liam. Então ele não queria só entregar e fazer as pessoas engolirem goela abaixo o que ele acreditava. Ele queria também mostrar o raciocínio que a pessoa tem que ter, o que ela tem que contestar, o que ela tem que argumentar para tirar suas próprias conclusões. Mas é uma vertente também que fala que ele tinha um perfil meio esquizofrênico, que ao mesmo tempo que esses personagens que ele criava, que ele fazia essas publicações com pseudônimos diferentes, já que ele era excêntrico, talvez ele pudesse ser esquizofrênico também. E há quem compare os pseudônimos que ele criou com alter egos apenas e não tem nada a ver com doenças psiquiátricas. O que é bem curioso, porque no leito de morte já ele fala que agora os médicos querem tratar o corpo físico dele, quando na verdade o problema dele é psíquico. O autor acaba trabalhando a biografia de uma forma bem imparcial. Ele traz aqui as abordagens das pesquisas que ele fez, das conclusões que ele tirou dessas pesquisas, das traduções que ele leu, do que ele conhece sobre o Kierkegaard. Então deixa margem aí para ler outras biografias. Se você lê inglês, você vai acabar encontrando outras biografias do Kierkegaard. Porém, no Brasil nós só temos essa, da Thomas Nelson. Mas eu vou voltar daqui a pouco para encerrar essa minha conclusão sobre a leitura da biografia do Kierkegaard. Até mais! Olá, eu vim então finalizar essa vlog resenha do livro Kierkegaard, Uma Vida Extraordinária, que é a biografia do filósofo e teólogo Søren Kierkegaard. Bom, esse filósofo, o Kierkegaard, ele é o precursor, o pai do existencialismo dentro da filosofia. Vários filósofos importantes da história, sociólogos, se inspiraram na linha de raciocínio dele. Bom, o Kierkegaard ele é muito famoso, muito conhecido entre os filósofos e teólogos, principalmente porque ele questionava muito o comportamento do alto escalão da igreja luterana. E eu vou ler um pedacinho aqui de um trecho que abre o prefácio para vocês compreenderem um pouquinho sobre essa figura. As pessoas religiosas ouvem que Kierkegaard é o pai do existencialismo e suspeitam que ele seja ateu. Os ateus não se convencem quando ouvem que Kierkegaard está por trás da ideia popular de um salto de fé. Os apologistas cristãos adoram seu ataque à idolatria da racionalidade científica, mas estão menos interessados no seu ataque à apologética cristã. Os liberais apreciam seu amor pelo homem comum e suas percepções sobre a natureza insípida dos meios de comunicação e da política impulsionados pelo mercado, mas não gostam da sua crítica vigorosa sobre as soluções sociais para os problemas individuais ou sobre a crença ilusória dos tempos modernos no progresso histórico. Os conservadores valem-se muito do foco altamente cristão de Kierkegaard sobre a liberdade do indivíduo, mas não gostam quando ele considera como os principais inimigos dessa liberdade a própria cultura cristã e muito do que é chamado de valores familiares tradicionais. Então, um pouquinho de como cada um vê esse filósofo. O nome dele completo, com certeza eu vou pronunciar errado, é Søren Abie Kierkegaard. O nome vai aparecer aqui. A família do Kierkegaard, eles frequentavam a igreja de Nossa Senhora, que era a igreja matriz de Copenhague na época. Na verdade, o Kierkegaard tentava o tempo todo provar que os clérigos assumissem o seu equívoco em dirigir a igreja. Percebeu que as aparências eram mais importantes do que o comportamento cristão em si.
Inclusive foi motivo de grandes brigas com o pai, com o irmão. Ele era para ter sido membro do clérigo da igreja, mas ele acabou meio que mudando aí o caminho. Ele não era um bom aluno na escola. Ele nasceu, esqueci de falar que ele nasceu em 5 de maio de 1813. Ele não era um bom aluno na escola, ele era tido como um aluno relapso, um aluno burro até, tanto que o irmão dele, o Peter, era tido como o membro mais inteligente, mais promissor da família. Não que ele não tenha sido, mas ele acabou trilhando um caminho dentro da igreja louvável, mas Kierkegaard superou muitas expectativas da família, inclusive do pai dele, que infelizmente morreu antes de conhecer toda o talento do filho, ver o talento do filho ser reconhecido, se é que a gente pode dizer assim. Como eu disse, o principal objetivo dele, mais intenso, que ligava ele à filosofia e à teologia, era reintroduzir o cristianismo na cristandade. As principais obras do Kierkegaard, que o autor da biografia traz aqui, dos ensaios de que ninguém ainda vive, que foi uma crítica, na verdade, a uma obra de Hans Christian Andersen, Nada como um Menestrel. Depois veio o conceito de ironia, com referências constantes a Sócrates. No livro, Soren recruta Sócrates em uma crítica à literatura e à mentalidade romântica que havia dominado a imaginação das pessoas em sua época. Então ele faz uma crítica ao romantismo, aqui utilizando a figura de Sócrates. A ironia é um conceito, uma das definições aqui do Kierkegaard sobre a ironia, né, já que esse artigo, esse texto dele fala sobre a ironia. Ele diz assim: a ironia é o momento necessário no caminho para expor uma mentira, porém ela falha quando se torna a nova mentira sob a qual as pessoas vivem. Muito sério isso. Teve Ou Isso ou Aquilo, um fragmento de vida, que é o texto que eu mais quero ler, assim, para ontem. Ele divide a existência humana em 3 estágios, 18 discursos edificantes, que na verdade foram publicados de forma espaçada, mas depois foram reunidos, né, e publicado uma coisa só. A repetição, um ensaio de psicologia experimental, que ele diz que sem a repetição não pode haver sentido. Toda a vida se dissolve em um ruído vazio e desprovido de significado. Como a eternidade, a repetição está repleta de possibilidades. Temor e Tremor, que na visão de Kierkegaard era sua grande obra. E aí uma famosa ideia de Kierkegaard, que mesmo que você não conheça nada sobre filosofia, você já deve ter ouvido essa frase: a verdade é subjetiva, também é do Kierkegaard. Bem interessante se você gosta de filosofia, teologia, quer conhecer mais sobre existencialismo, mais sobre os pensamentos desse filósofo. Se algo te intrigou, tá aqui, eu recomendo essa biografia, mas se você não se interessou por nada do que eu falei, não leia agora, espere algum momento da sua vida futuro e que você tenha ouvido falar sobre talvez algum conceito do Kierkegaard, de alguma obra dele, ou alguém que você admire muito tenha citado ele e desperte sua curiosidade. Mas eu recomendo que antes você vá atrás desses escritos que eu falei, principalmente Temor e Tremor e Ou Isso ou Aquilo, que eu acho que são talvez algumas das obras mais importantes, mais conhecidas dele nos dias atuais, então acho que vale a pena conhecer. Então, sendo assim, eu encerro esse vlog de resenha. Eu sei que vai ter um número de visualizações baixíssimo, porque as pessoas não assistem resenha, muito menos de um filósofo que pouco conhecido entre os não versados em filosofia, vamos dizer assim. Então, se você procura algo novo, algo menos hypado, tá aqui uma biografia que você pode se interessar. Eu li ela bem devagar, eu comecei a ler ela acho que em setembro do ano passado, setembro de 2019, logo depois da Bienal do Livro. Eu comprei esse livro na Bienal do Livro no Rio, e eu comecei a ler já em seguida, porque eu estava muito curiosa. Eu sabia que era o tipo de livro que se eu demorasse muito para ler, ele ia acabar ficando na minha estante por muito tempo e eu ia acabar, se bobear, não lendo. Então eu resolvi já começar a ler, fui lendo de forma gradativa, sem pressa, e tá aqui. Me impressionei bastante, gostei muito da leitura e recomendo para vocês. A gente se vê então no próximo vídeo aqui na Biblioteca de Gaia.